Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto muito especial, os rumos da educação em 2021. E sobre esse assunto a gente conversa hoje com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares. Tudo bem? Secretário, seja muito bem-vindo ao ND, como vai? Boa noite, Roberta, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no ND. É um grande prazer estar aqui na TV Tati, estar com vocês, para falar desse tema que é o mais importante, né, educação. A gente sabe que foi um ano muito intenso, um ano desafiador, o ano de 2020, principalmente para o setor da educação. E se tem uma expectativa em relação ao ano de 2021, dá para a gente já alinhar o que a gente pode esperar desse próximo ano, secretário? Eu acho que para a gente alinhar o que a gente espera do ano de 2021, a gente precisa entender bem o que aconteceu no ano de 2020, que realmente foi um ano totalmente fora do comum, muito difícil para todo mundo, né? Eu já fui ministro da Educação, secretário em outro estado, já passei por muitas funções na educação, mas nunca, Roberta, tinha passado por algo semelhante, nem imaginava que poderia passar por algo assim. Foi meio filme de ficção, né? Futurologia que acabamos vivendo. E na educação você está falando de anunciar que não teria mais aula, criar rapidamente opções de educação online, e tudo isso tiveram coisas que foram aprendizados constantes. Eu costumo dizer, a OMS começou em março dizendo que usar máscaras não adiantavam. 30, 40 dias depois, tem que usar máscara, é obrigatório. E hoje é obrigatório, por exemplo, o uso de máscara. Então, a ciência foi aprendendo, né? Quando a gente parou as aulas no ano de 2020, acho que essa é uma lição importante, a ciência dizia, é uma gripe. Portanto, criança é sim um fator de infecção, de levar o vírus adiante. Então, obviamente, o que se faz? Vamos parar as aulas até a gente aprender e entender. O senhor acha que foi um erro a gente ter parado as aulas? Não acho que foi um erro, porque a gente tomou a decisão com as informações que tínhamos naquele momento. Veja, eu sou o cara, talvez, que mais defende a volta às aulas. No Brasil, hoje, pelo menos, né, estou o tempo todo brigando por isso, porque acredito demais nisso. Mas também acredito demais que a decisão naquele momento era a mais correta, né? Um vírus é novo, com uma característica de gripe, vamos proteger especialmente os mais vulneráveis, que eram os idosos. Então você para. Qual é a perspectiva para 2021, então, voltando lá na primeira pergunta? É que a gente aprendeu desde lá, assim como a OMS reviu as máscaras, a própria OMS, Unicef, ONU, todo mundo já disse, olha, tem que voltar às aulas no mundo inteiro. E o mundo inteiro está voltando às aulas. Por quê? Hoje a ciência consegue cravar para você, pai e mãe que nos assiste. A criança não é o principal fator de infecção, aliás, é o menor de todos. A criança não infecta outros. Por vários motivos, hoje se sabe disso. A criança, portanto, não é o principal fator de risco. Ela acaba se infectando em casa. Quando o pai e a mãe, você chega em casa, vai lá dar um beijinho no filho, na filha, acaba ali, muitas vezes, se infectando. Mas ela não traz necessariamente e espalha o vírus dentro de casa. Segundo, as crianças são do menor grupo de risco que existe com essa doença. Tanto que não há vacina para crianças, nem na fase 1, na fase 2. Não começou a testagem em vacina de crianças. Não há vacina. Pai e mãe que diz o seguinte, eu só volto se tiver vacina para o meu filho. Então não volta em 2021, porque não tem vacina. Não vai ter. Não vai ter vacina para criança em 2021. Não existe a possibilidade de termos vacina para as crianças, porque nem é o grupo de risco, né? Você começa fazendo para onde é mais importante. Então, na fase adulta. É possível, secretário, que a gente saia dessa pandemia, e eu espero que isso aconteça em breve, sem essas crianças serem vacinadas em nenhum momento? É possível, sim. É possível, sim. Se a criança não é o principal fator de infecção, você pode acabar isolando cada vez mais o vírus. Lembrando que se as crianças aqui hoje são próximo aí de 1/3 da nossa população, crianças e adolescentes, você pode ter a chamada imunização de rebanho, que é próximo aí dos 70, não existe um número exatamente mágico, porque depende do comportamento do vírus, é possível que sim. Mas a tendência é que no futuro tenha vacina para as crianças e será bom que se tenha para realmente se exterminar. As vacinas hoje são produzidas de uma forma extremamente segura, né? Qualquer uma das técnicas utilizadas, né? Tem pessoas que têm receios, têm medos, né? Hoje são muito seguras essas vacinas, mas não é a prioridade desse momento. Agora a gente tem que começar priorizando aqueles que sempre foram a nossa maior preocupação desde o início. O vô, a avó, o pai, a mãe, pessoas que são acima de 60 anos, por exemplo, pessoas que têm comorbidades, que são realmente grupo de risco, proteger primeiro elas, porque depois se é um vírus que não afeta tanto, é como uma gripe mais comum para alguma parte das pessoas,
você está protegendo principalmente aqueles que têm maior risco. E essa é a perspectiva para 2021. A gente precisa conviver com isso. Se não tem vacina para criança no início do ano, não dá mais para a gente, não tem mais justificativa para dizer o seguinte, bar está aberto, escola está fechada. Então, resumindo, secretário, a gente pode dizer que a partir de 2021 vai haver o retorno obrigatório das aulas presenciais. Olha, eu particularmente defendo sim. O decreto do governador já fala que mesmo que estejamos na zona, na bandeira vermelha ou na bandeira laranja, por exemplo, que são em tese os piores momentos, né, que a gente pode viver na pandemia, a escola precisa ser prioridade de fato, né? Ela vai continuar funcionando. Obviamente, mas meu filho tem uma comorbidade. Com atestado médico ela não vai, assim como se ela quebrar a perna, se ela tiver um outro problema de saúde, ela não vai para a escola se ela tiver uma comorbidade X que impeça ela de estar presencialmente na escola. Da mesma forma deve valer a regra para as crianças. Mas é importante, a gente fala do risco do Covid e fala muito pouco, mas muito pouco dos prejuízos que as crianças estão tendo por não ir à escola. Sim. Acho que esse é algo que nós precisamos, e não é aqui escola, para quem nos ouve e assiste também, não é só para o filho da escola pública, porque a gente fala muito da desigualdade social, que ela existe de fato, precisamos voltar à escola para minimizar isso, mas dentro da rede privada tem muito sofrimento de muito jovem e criança também. Okay, sobre esse assunto, então, a gente fala logo depois do intervalo. Não sai daí, é um minutinho, eu volto já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje, os rumos da educação em 2021. E sobre esse assunto, eu converso com Rocieli Soares, secretário de Educação do Estado de São Paulo. Secretário, a gente está falando sobre a volta, a possível volta às aulas de forma presencial e obrigatória agora a partir do ano de 2021. E a gente imagina, então, que se acontecer esse retorno, existe esse retorno de forma segura. Como é que se pensa, então, nessas escolas sendo preparadas com o distanciamento social? A gente tinha, antes de toda essa pandemia, escolas abarrotadas, às vezes com excesso de alunos. Como é que a gente pode ver esse cenário de forma segura agora para o próximo ano? Como consertar esse problema que já é antigo? Bom, vamos lá. Acho que são dois problemas aqui importantes que nós temos. Um é o número de alunos que já seria, num caso normal, qual é o ideal, né? E aqui tem muita discussão. Esse jogo hoje a ciência mostra que ter muito menos alunos não é tão positivo, especialmente em séries como o ensino médio, por exemplo. E o outro lado temos uma pandemia. Obviamente não é voltar. Quando a gente fala, voltar na bandeira vermelha, vai voltar todo mundo ao mesmo tempo. Não, é um rodízio. Por exemplo, na bandeira vermelha e na bandeira laranja é o limite de até 35 estudantes. Isso quer dizer que uma escola que tem 1.000 alunos, durante o turno da manhã, da tarde e da noite, poderá ter no máximo 350 alunos. Então, é muito menos alunos por sala de aula, é muito menos alunos por escola. A gente está falando aqui, por exemplo, de uma escola ter 8 a 10 alunos por sala de aula, por exemplo. Isso quer dizer que você consegue fazer a gestão num momento de maior crise, inclusive para ir voltando com percentuais maiores. Quando você chega no amarelo até 70%, quando você chega no verde até ter mais, portanto, estudantes. E lembre-se, a gente fala de até 35%. Aquela escola que não tem o número de funcionários ideal ou tem algum problema de circulação de ar mais forte, ela pode fazer com 20%. Ela vai apresentar um plano e aquele plano deverá ser seguido para garantir a segurança. E, obviamente, a gente está falando de escolas que foram, por exemplo, aqui, falando das escolas estaduais. Nós estamos nos preparando e muito, não só para a pandemia, mas para ter ambientes melhores. A gente criou o programa Dinheiro Direto na Escola, colocamos 700 milhões de reais esse ano, 4.600 escolas reformaram todos os seus banheiros. Nós temos 5.000 escolas. Nós temos mais de 10.000 banheiros que foram reformados durante esse período. Estou falando porque banheiro é uma coisa assim que é super sensível, né, em escola. E importante que cuidar. Criamos novas pias, por exemplo, espalhadas na escola para que elas possam lavar a mão. Compramos álcool gel, desde materiais de limpezas comuns a tudo isso. E protocolo, né? A gente está mais acostumado já com o básico dos protocolos quando a gente sai, né? A gente já sai, a gente já procura o álcool gel, mesmo quando você vai no mercado, você vai no comércio, seja lá. Sim, já virou costume, né? Já virou um costume nosso, né? Isso também vai para dentro da escola, obviamente, né? Então todos temos essa preocupação. São atos simples, né? O cuidado efetivo para que o coronavírus não se espalhe são coisas simples. Higienizar, manter
a máscara, aqui nós temos um distanciamento, por isso que a gente está sem máscara, Sim. né? Obviamente com segurança aqui. Então, é cuidar, é simples, mas é efetivo. Nós tivemos desculpa, Roberta, tivemos 2.800 escolas no estado de São Paulo com atividades presenciais desde o dia 8 de setembro. Nós não tivemos um caso de transmissão dentro de escola. E isso traz segurança, então, para que voltem às aulas, não só as atividades extracurriculares, né? A ideia agora para o ano de 2021 são aulas presenciais mesmo. São aulas presenciais que a gente começa em algum modelo híbrido, onde uma parte da turma vai presencial e outra parte faz a distância e depois vai invertendo entre as turmas. Mesmo com atividades que tivemos até agora extracurriculares, elas têm característica de aula, né? É uma atividade extracurricular de recuperação. 8 alunos dentro da sala de aula fazendo uma aula de português de recuperação. Não era uma aula curricular, né? Por não ser obrigatória, então você não fazia o curricular, mas permitiu a atividade extracurricular. Então, mas nós tivemos aula também, viu? Uma coisa importante, nós tivemos muitos municípios e muitas escolas que já retornaram às aulas, sim, durante o ano de 2020, desde o dia, especialmente aí, sim, 6, 7 de outubro, quando foi autorizado já em muitos lugares a aula presencial já começar a voltar. Muitas escolas já se organizaram e tiveram. Secretário, a gente começou o programa falando que foi um ano completamente atípico. A gente pode dizer que para a educação, o ano de 2020 foi um ano perdido? Olha, não foi um ano perdido, porque há um movimento muito bonito de esforço, né, que as escolas fizeram, né? Que, aliás, de tudo de ruim que tem essa pandemia, tem algumas coisas que acho que ficaram claras para a sociedade. Como a importância do papel dos profissionais da educação, dos professores, dos demais profissionais. Que nunca foi tão valorizado pelos pais, principalmente. Né? Os pais ali estão entendendo um pouco mais. Você imagina você com a sua filha ali e um professor com mais 20, com mais 30, dependendo da série, 35. É uma percepção nova para a sociedade de forma geral. Então, isso é uma oportunidade boa, não é uma solução definitiva, porque quando voltar, a família precisa continuar engajada com a educação do seu filho. Então, esse teve um movimento importante, professores fizeram um esforço incrível, direção de escola, coordenadores pedagógicos, até os agentes de organização escolar, no caso do Estado, indo atrás, fazendo busca ativa. Então, tem uma riqueza de esforço que foi feito e muitas vezes só para manter o vínculo. E aqui está o grande prejuízo, né? Nós aceitamos, pela exceção que vivemos nesse ano, que a aprendizagem não teria como ser cobrada de todos da mesma forma, como deveria ser, né? Nós desejamos que todas as crianças entram no ano e cresçam na sua aprendizagem o suficiente para continuarem progredindo. Esse ano a gente aceitou o quê? Atividades mínimas para que a criança não perdesse o vínculo com a escola, porque isso já era muito importante, a criação e a manutenção desse vínculo, porque senão a gente aumenta o abandono, que já é grande dentro das escolas. O aluno precisa saber, eu estou ali por você, inclusive para o seu psicológico, né? A escola está me olhando, está me procurando, é importante, eu sou importante também para a escola. Então não foi perdido porque houve um grande esforço nisso. Agora está muito, 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 muito longe de ser o ideal. Nós perdemos, e você pai fique atento aos sinais, nós perdemos demais na aprendizagem e nós vamos levar 2, 3 ou mais tempo em anos para recuperar de fato. Seja na aprendizagem, seja no emocional, seja no balanço entre esses dois lados de uma mesma moeda que nós temos que desenvolver, no cognitivo e no emocional. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais então sobre essa recuperação na educação em 2021. Não sai daí, um minutinho, eu volto já. O ND está de volta, nosso assunto de hoje, os rumos da educação em 2021, e sobre isso a gente está conversando com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares. Secretário, a gente estava falando sobre a questão da evasão escolar e como recuperar, então, o que foi perdido nesse ano, imaginando que a gente tem esse retorno presencial, então, a partir do ano que vem, a retomada dessas aulas presenciais, como recuperar toda essa perda acadêmica em todos os níveis de ensino que a gente tem? Vamos lá, essa talvez seja a pergunta de ouro dos próximos anos, né? Primeiro que eu não acredito que se recupere, aí para o pai e para a mãe que estão ouvindo, não se recupera tudo que a gente perdeu no início, de uma vez só, porque primeiro a gente tem que voltar com o estudante para a escola efetivamente, fazer um treinamento inclusive de convivência, então o primeiro processo é de como é que eu convivo nesse novo normal,
O desenvolvimento socioemocional vai ser muito mais importante no primeiro momento, o acolhimento. É acolher o jovem, a criança de volta para a escola, mostrar que aquele ambiente é seguro, que é importante para eles, que a gente está bem e feliz por recebê-lo de volta. Então tem uma ligação que precisa ser fortalecida para entrar no cognitivo. E aí, sendo muito objetivo, por exemplo, uma escola tem 5 tempos de matemática por semana, uma escola estadual. 2 ou 3 tempos vão ser de recuperação de habilidades dos anos anteriores, por exemplo. Mas com alguma prova diagnóstica, como é que você vê o que aquele aluno não conseguiu? A gente já fez agora a prova diagnóstica, são mais de 3 milhões de alunos nossos que já fizeram a avaliação diagnóstica no mês de dezembro. Nós já começaremos o início do ano já tendo uma primeira avaliação diagnóstica com essa de fim de ano e teremos uma nova avaliação durante o mês de fevereiro e diversas avaliações pequenas para ir dando checkpoints para o professor saber, olha, aqui avançou mais, aqui avançou menos. E customizando isso ainda, porque cada criança estará num nível ainda mais dispar nesse momento. E do ponto de vista socioemocional, mais dispar ainda. Então, teremos um desafio que é muito grande nesse processo de recuperação. Então, a gente vai recuperar dentro do turno, ou seja, dentro da aula, ele vai de manhã para a escola, uma parte será usado para recuperação e no contraturno, usar a tecnologia, porque esse foi um aprendizado importante. O aluno pode vir para a escola, mas como é que eu dou algo a mais para ele no contraturno? Aprendemos muito sobre isso e é uma nova oportunidade que nasce e a gente não pode deixar de aproveitar e teremos como atingir muitas crianças com esse novo modelo híbrido. Isso, o ensino híbrido, então, ele veio para ficar. Sem dúvida. Acho que duas coisas a gente aprendeu. A escola é insubstituível. O professor na sala de aula com o estudante é insubstituível. A gente precisa dessa presença lá na escola. Mas também não podemos mais abrir mão do que a tecnologia pode vir e facilitar. Né? A tecnologia não substitui, né? Ela vai acrescentar. Ela nunca vai substituir o professor, o papel da família ou o papel do professor, mas ela pode acrescentar possibilidades. Então, cada vez mais nós somos mediadores, né? Nós educadores seremos mais mediadores e a criança tendo mais acesso a tecnologias e tudo mais, poderá, sim, avançar ainda mais no seu aprendizado. O ensino híbrido veio para ficar e é um dos fatores que a gente pode usar como uma alavanca de transformação. Nós estamos investindo muito para que o ensino híbrido venha e fique para os próximos 5, 10, 15, 20 anos, até vir outra coisa ainda mais importante. Mas com esse aprendizado, a tecnologia é fundamental, mas o que é insubstituível é o professor. Se eu tiver que escolher entre o uso da tecnologia e um bom professor, eu sempre fico com um bom professor. Bom, a gente pode dizer, encerrando o nosso programa, né, secretário, que a gente teve um avanço na educação esse ano. Muita coisa a gente aprendeu com a pandemia, né? A gente aprendeu muita coisa, sim. Eu acho que é uma grande oportunidade. Tem coisas que se transformaram numa oportunidade, não numa certeza. O envolvimento da família na educação dos filhos. O pai e a mãe têm que aprender que matriculou não resolveu o problema da família. Da educação do filho, né? A família tem que estar lá junto, apoiando a escola, o uso da tecnologia, educação híbrida, a minha relação, por exemplo, enquanto gestor público junto aos professores, um processo de escuta, estou muito mais próximo deles. Olha só, no isolamento aprendi ainda mais a ficar próximos dos nossos profissionais da educação. Tem muito aprendizado, mas a gente não pode abrir mão da escola aberta presencial com os nossos estudantes. E você, pai e mãe, ajude a entender, buscando entender cada vez mais a importância para o seu filho, para o futuro dele, que esse prejuízo poderá ser para sempre, ainda mais na educação infantil. Secretário, muito obrigada pelas suas informações, sucesso agora nesse ano de 2021, um ano mais tranquilo, se Deus quiser. Feliz ano novo para o senhor. Feliz ano novo para todos, muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui no ND com você, Roberta, e feliz ano novo a todos que nos assistem. Muito obrigada, o ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê, até mais.